Olá! Na década de 1980, vivemos o apogeu da indústria 2.0, a era da eletrônica. Depois veio a era da informática. E agora estamos na era da indústria 4.0, onde até as coisas se comunicam. A evolução frenética do conhecimento exige uma adaptação igualmente rápida. E a indústria, que sempre trabalhou com equipamentos caros, pesados e de difícil adaptação, tem o desafio de se tornar ágil. Por isso, em 2013, o governo criou a Embrapi, a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. Hoje recebemos aqui na Agenda Econômica o diretor-presidente da empresa, Jorge Guimarães, para nos mostrar o que está fazendo a Embrapi. Professor Jorge Guimarães, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Muito obrigado pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui na TV Senado mais uma vez. Nesses 6 anos, o que a gente pode falar desse desenvolvimento da Embrapi? Ela surgiu muito inspirada na Embrapa, né, que era uma instituição de pesquisa muito voltada para a agropecuária. Então, a gente precisava de algo para a área industrial. Nesses 6 anos, aí, o que a gente pode falar desse desenvolvimento da Embrapi? Na verdade, a inspiração foi em 2 sentidos. Primeiro, o modelo da Sociedade Fraunhofer, da Alemanha, que aplica há muitos anos o modelo da chamada tríplice hélice, governo, empresa e universidade. E aqui no Brasil, a Embrapa é um modelo interessante, mas a Embrapi não é uma jabuticaba. Nós copiamos basicamente o modelo alemão, e outros países também copiaram nos últimos 5, 6 anos. Ela tem, então, a agilidade de uma empresa. Ela é uma organização social, é um misto de ação de governo e empresa, indústria. Ela é uma organização social, ela tem esse status de organização social, mas é uma associação privada. Nasceu na MEI, que é a Mobilização Empresarial pela Inovação, que é um órgão da CNI. E ali surgiu a oportunidade de criar um modelo desse tipo para aplicar também no Brasil, essa chamada modelo da tríplice hélice. Só para a gente deixar aqui um pouquinho mais explícito, né, para o nosso telespectador, essas instituições envolvidas. Então, a gente tem na estrutura dela as empresas, como o senhor disse, que começaram, e aí eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho, centros de pesquisa e projetos. Como é que funciona esse tripé aqui da Embrapi? Então, a Embrapi, nesse tripé, nessa tríplice hélice, o governo é representado pela Embrapi, através de contrato de gestão, uma vez que nós não somos um órgão do governo, nós somos uma associação privada. A universidade é representada pelos centros de pesquisa Embrapi, que são chamados unidades Embrapi. E o terceiro componente são as empresas. As unidades Embrapi, elas são selecionadas mediante chamada pública, geralmente uma vez por ano, de grupos de pesquisa em universidades, em institutos públicos e privados sem fins lucrativos, e outras organizações que se propõem a ser uma unidade Embrapi. Como é que funciona? A Embrapi identifica um ponto na indústria, ou a indústria identifica um ponto que precisa melhorar, e aí prepara um projeto naquele setor e chama os parceiros? Nesse ponto, a gente difere muito da nossa inspiradora, a Sociedade Fraunhofer, porque tanto ela como a Embrapa têm institutos próprios. Nós fugimos a esse caminho porque seria muito caro, demoraria muito e podia nem dar certo. Enquanto isso, o governo federal, estadual, né, vários órgãos, agências federais e estaduais, basicamente, investiram durante 8 décadas na formação de grupos de pesquisa, na pós-graduação, na formação de recursos humanos no Brasil inteiro. Então, esses grupos existem. O que nós fizemos foi identificar aqueles que têm uma vocação e uma experiência prévia de trabalhar com projetos de empresa, porque nós não somos uma FINEP, não somos um CNPq, nem uma fundação estadual, e, portanto, o nosso modelo é diferente, prevê a experiência de trabalhar em modelos de projetos de empresas. Vocês querem instituições públicas, universidades ou centros de pesquisa públicos, mas que estão aptos a entregar produtos para serem aplicados na indústria. Exatamente. Nós sabemos que nessas instituições tem grupos de pesquisa básica, nós não atuamos em pesquisa básica, nós queremos aqueles grupos que fazem pesquisa aplicada. Não é proibido ter pesquisa básica, né, na verdade, mas o fato é que
esses grupos de pesquisa, que são razoavelmente grandes, alguns deles chegam a 50, 60 pesquisadores sêniores, e que se juntam para desenvolver o projeto com um determinado foco muito bem delimitado, é o foco de atuação. E essa chamada prevê que esses grupos se candidatem junto à Embrapi. A candidatura é feita através de um plano de ação de 6 anos. Não é um projeto. O projeto ela vai desenvolver com cada empresa. Para nós é um plano de ação de 6 anos que, se forem selecionadas, esses grupos são credenciados para trabalhar por 6 anos com projetos de empresas e com foco que eles se candidataram conosco. Esse foco é muito bem delimitado, porque a Embrapi é muito enxuta, nós somos 20 e poucas pessoas apenas, e, portanto, trabalhamos muito com consultores ad hoc. E esses consultores são especializados, portanto, a gente exige esse foco de atuação daquele grupo. E essa questão, vão atuar, mas com que recursos? Né? Já que esses recursos, já que essa instituição mista aí, né? Um misto de público e privado. Então é o modelo. Esse grupo diz para nós, nesse plano de ação, em face da nossa experiência prévia de trabalhar com empresa, nós, nesses próximos 6 anos, vamos desenvolver 20 projetos, com 15 empresas. E no nosso cálculo, isso vai somar 120 milhões de reais, como exemplo. 1/3 desse recurso será financiado pela Embrapi, não reembolsável. Esse recurso vem de onde? Vem do contrato de gestão que a Embrapi, como organização social, tem com 3 ministérios: Ciência e Tecnologia, Educação e Saúde. Então, é um pouquinho o que a gente está vendo aqui. A gente pegou, né, a partir dos dados da própria Embrapi, os recursos com os quais a Embrapi vem trabalhando e a quantidade de projetos desenvolvidos. Ela começou os primeiros projetos desenvolvidos em 2014 e com 11 milhões de reais de financiamento, 9 projetos. Em 2018, 256 projetos, 473 milhões de reais envolvidos. É um crescimento bastante significativo, tanto em projetos quanto em recursos, né? Como é que vocês vão angariando esses recursos? Então, no contrato de gestão nosso com esses ministérios, é previsto aplicar 1,5 bilhão de reais em 6 anos. Nós aplicamos 1/3 disso, ou seja, porque para aplicar, se você divide 1,5 bilhão pelos 6 anos do contrato, daria 250 milhões por ano. Todavia, no começo, né, a Embrapi é muito nova, nós não tínhamos fôlego para multiplicar por 3, que essa é a lógica. Isso aqui foi parar em 1,2 bilhão, juntando os outros parceiros, que são as empresas, que põem cerca da metade desse recurso vem das empresas, injetado na unidade Embrapi, não conosco, é diretamente na unidade Embrapi. Que é o centro de pesquisa das universidades, tá? E por que isso? Porque isso é o modelo que as empresas preferem. Nós não fazemos chamadas de empresa. A qualquer momento, qualquer empresa procura uma unidade Embrapi, olha no site, vê com as unidades. Nós temos hoje 42 unidades, ali no começo eram apenas 3, que estão especializadas. Então, a empresa precisa desenvolver um robô, por exemplo, falar a unidade tal faz isso, a outra faz e procura, e vai lá e negocia o projeto. 1/3 do valor desse projeto será financiado pelo Embrapi, como recurso não reembolsável. São recursos públicos, recursos repassados pelo governo federal. Vem pelo contrato de gestão dos 3 ministérios. Que é Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Saúde e Ministério da Educação. Educação. Tá, e tem esse contrato de 1 bilhão em 6 anos. De reais. 1,5 bilhão em 6 anos. Em 6 anos. Então, a gente fazer um parênteses aqui, a gente teve agora um corte nos recursos das universidades públicas, que são basicamente esses centros de pesquisa, um corte linear aí de mais ou menos 30%. Isso pode interferir nesses recursos da Embrapi? Esse corte específico não, porque, na verdade, dessas 42 unidades, a minoria é a universidade. Uhum. Quando o modelo foi lançado, a expectativa é que as universidades seriam, talvez, as maiores beneficiárias do modelo, mas as universidades não são. Para você ter uma ideia, são 6 federais apenas. E mais a USP, que tem 4 centros, 2 em São Paulo e 2 no interior, um em Piracicaba, como não podia deixar de ser, na nossa Luiz de Queiroz.
e São Carlos, o Instituto de Física. E a PUC do Rio tem uma e a Unicamp tem uma. Então, as universidades estão subrepresentadas. Um pouco por, de fato, as nossas exigências são muito claras de que, se não trabalhou com empresa nos últimos 3 anos, não dá para ser considerada candidata para... Então, eles vão ter que primeiro se desenvolver trabalhando com empresa e depois entrar no escopo da possibilidade da Embrapi. O modelo tem sido muito pedagógico, né? Quase praticamente todos os dias nós temos reuniões. Então, ontem eu tive reunião o dia inteiro lá na Fiocruz, que ainda não é uma unidade nossa e pretende ser, não é? E preparando-os para utilizar o modelo nosso com muita eficiência. Então, quais são esses centros de pesquisa públicos? O senhor pode dar alguns exemplos que não são universidades? Posso dar vários exemplos. Não é? Eu diria o seguinte, grande instituição no Brasil que não passou conosco? A Embrapa, por exemplo, a grande Embrapa. Passou a Embrapa Agroenergia, que é uma unidade muito bem delimitada e muito eficiente, que é aqui em Brasília. Mas uma das razões é o foco. Se juntar cabra, soja e milho e algodão, não vai dar foco, e essa é uma das razões. Há outras razões também, que é a necessidade de comprovar que trabalhou com empresa privada nos 3 anos anteriores. Fiocruz também não passou pelas mesmas razões, Butantan não passou e Metro não passou. São instituições fortes que não passaram. Vamos àquelas que passaram. Nós temos 42 unidades, 17 são institutos privados, sem fim lucrativo. 11 dos quais são do sistema do Senai, os ISE, chamados Institutos de Inovação do Senai. Que fazem parte do Sistema S, Eles são 20 e poucos que são concebidos, 11 já estão conosco. Não é? Temos também 9 institutos federais de educação. Esse foi um atrativo importante para o MEC entrar, porque esses institutos federais foram concebidos, e também são novos, para atuar na área tecnológica. E muitos deles começaram a copiar o modelo mais amplo das universidades federais. Então, nós propusemos, e o MEC aceitou, deles voltarem para o modelo para o qual eles foram concebidos. Já temos 9. Que era uma formação mais voltada para a área de tecnologia, de uso imediato. Como eles são mais novos e menos experientes, eles passam por um treinamento conosco, com especialistas que os treinam para fazer prospecção, discutir propriedade intelectual, royalties, etc., entregas, né? Esses são os pontos que eles são treinados para desenvolver conosco. Estão indo muito bem, ainda é verdade. A gente tem aqui, também a partir dos dados, né, da Embrapi, o gráfico que mostra as principais áreas de aplicação. E achei bastante interessante que saúde na verdade, a área que tem maior projetos já desenvolvidos e que foram aplicados. Né? Depois, os processos industriais, de uma forma geral, telecomunicações, serviços, aqui entra muita questão de automação bancária também, né? A agroindústria, petróleo e gás, energia elétrica e todos esses outros aí que depois na conversa a gente vai detalhando um pouquinho. O que tem saúde que busca tanto essa inovação tecnológica? Muito interessante. A saúde, então 12% dos projetos estão na área de saúde, mas todos pensariam logo em indústria farmacêutica. Não é o caso. Infelizmente, por razões que a gente ainda não tem uma explicação clara, das 500 empresas que operam hoje conosco, eram 10 em 2014, né? 500 no total? 500 no total. Essas 500 empresas, 4 apenas são da área farmacêutica. E é uma coisa curiosa, porque o mercado farmacêutico no Brasil é o 6º maior do mundo. A maioria das empresas está bem capitalizada, são cerca de 50 multinacionais e um outro grupo de indústrias brasileiras, 10 das quais muito fortes, mas ainda não descobriram o modelo Embrapi como muito atraente, como outras empresas descobriram. Casos, por exemplo, das empresas da área de saúde, equipamentos médicos e hospitalares. Esses 12%, 100% é equipamento médico. O que a gente teve aqui? Porque eu me lembro que na década de 1990, por exemplo, o Saraco, a rede Saraco Kubitschek, virou uma grande indústria de pensamento e desenvolvimento de novos equipamentos. Macas adequadas para pessoas com dificuldades locomotoras, já que era a base, né? Uma série de outros mecanismos, próteses, órteses. O que hoje chama mais a sua atenção na área de saúde nesses equipamentos? Exemplos de coisas que a gente já está aí no mercado. Muito interessante.
Por exemplo, a Siemens, que é uma poderosa empresa alemã, né, que trabalha muito em outras áreas também, mas muita coisa em equipamentos médicos, a Siemens tem um projeto que está desenvolvido, está pronto, já está vendendo para outros países um modelo de fazer o controle à distância dos seus equipamentos de ressonância magnética nuclear, que foram vendidos 120 para o Brasil, para o Ministério da Saúde, e que estão distribuídos no Brasil afora. Alguns estão em cidades que não tem nem médico. Então, eles queriam desenvolver um modelo de operar isso à distância para preparar um determinado exame. Isso foi feito com uma unidade nossa, a 7. Está lá o equipamento, mas não tinha quem fosse capaz de operar. Ela já tinha o equipamento e não tinha como fazer isso funcionar, porque na Alemanha não existe esse problema. Certo? Então, procuraram uma unidade nossa e desenvolveram um Virtual Operation Center. Esse é o nome, está instalado em São Paulo. A pessoa que vai fazer o exame lá, o técnico, precisa ter médico, um técnico diz qual é o tipo de exame, informa para o centro, eles preparam à distância o equipamento para aquele exame, ele leva o paciente faz os exames, as imagens vêm direto para o centro, ele interpreta 20 minutos, devolve com a interpretação. É a medicina à distância. Isso é um exemplo típico de uma empresa fortíssima, que é a Siemens, que tem outros projetos conosco, não é? E que resultou em isso. Então, o valor investido da nossa parte, comparado com a importância e o valor desse equipamento, é incomensurável. A Siemens, então, vai ter um certo lucro, porque ela pode vender esse centro, ela pode vender no Brasil e para o mundo inteiro. Se você pegar a África, Índia, Ásia, tudo tem essa mesma dificuldade nossa de formação de pessoal. Quais são os resultados da atuação da Embrapi? Empregos de alta qualidade. Nós contratamos, porque é o único recurso de origem pública, isso é uma vantagem inominável, que pode contratar carteira assinada, não é bolsa, é valor de mercado, inclusive no exterior. Isso para a nossa parceria com a Petrobras, que é hoje a maior beneficiária, é importante, porque nem o recurso da Petrobras permite contratar, o nosso permite. E nós estimulamos isso. Então, vocês contratam pesquisadores que vão desenvolver projetos para a Petrobras também? Com a empresa. Cada projeto vai ter um tipo de perfil, porque às vezes a unidade tem, digamos, 70% da competência, mas falta 30%. Contrata com o nosso recurso. Ou seja, é uma enorme vantagem. E tem alguma, desse lucro, por exemplo, que tudo bem, a empresa investiu um valor X na pesquisa, mas ela vai lucrar muito mais. A Embrapi, ou esses institutos, eles recebem algum percentual desse lucro que a empresa possa ter com o programa? Mas unidade, sim. A maioria desses projetos resulta em patentes. Desses 700 projetos, vejam, eram 11, né, em 2014, dos 700 projetos, um terço está terminado, 146 patentes das empresas, porque patente acadêmica no Brasil não é raro licenciar. Então, nós insistimos, porque a empresa está pondo metade do recurso. Nós insistimos que as Ela não está colocando um terço? Que é um terço empresa, um terço Embrapi, um terço instituição? Não, isso é o mínimo. Na prática, está assim, um terço Embrapi, da ordem de 18% a 20% da unidade, que não é financeiro, é a sua infraestrutura. Salário, equipamento, máquinas, know-how, nós medimos know-how, converte isso em recurso e isso pode chegar a 33%, mas nós não recomendamos, porque no mínimo 33% é da empresa. Na média estamos com 33% nossos, 18% das unidades e cerca de 49%. Para entender direitinho, esse recurso ele pode ser até utilizado para pagar o salário, por exemplo, de pesquisadores ou pesquisadores contratados. Digamos que a instituição ela tem uma quantidade X, mas ela precisa de aumentar esse quadro. O projeto exige isso. Então, para você ter uma ideia, ao longo desses 4 anos, nós temos 1.600 jovens recém-doutores que provavelmente sairiam do país, contratados quem contrata é a unidade, não somos nós, com o nosso recurso. Então, essa aí entra numa coisa interessante que eu queria perguntar para o senhor, exatamente as vantagens, né, de todo esse processo, também para as universidades, para essas instituições parceiras e para o próprio país. A gente tem aí, de um lado, essa vantagem de geração de novos produtos e produtos de alta tecnologia, né? E aí eu estava dando uma olhada, eu identifiquei mais ou menos aqui novos produtos para as empresas, qualificação profissional desses estudantes, eu não sei se a gente pode dizer assim,
os jovens pesquisadores e essa retenção de pesquisadores nas universidades. É isso mesmo? Como é que isso aqui acontece, essa qualificação e essa retenção dos pesquisadores? E mais, impostos. Alguns dos nossos projetos, em 2 meses, em impostos, a empresa paga 4 vezes o que nós investimos. Portanto, é uma grande vantagem para o governo. Tem vários exemplos nessa linha, alguns deles em que a patente vale 100 vezes mais do que foi investido. Então, tem muitos exemplos, esse, por exemplo, da Siemens, e temos muitos outros. Temos de tintas, temos na área de petróleo e gás, para você ter uma ideia, 16 empresas de petróleo trabalham com a Embrapi. Isso é o que a gente está chamando aí de indústria 4.0, porque quando fala em indústria 4.0, a gente pensa já na famosa internet das coisas, né? Dos objetos, dos equipamentos que podem ser monitorados, que podem trabalhar à distância, né? A partir de inteligência artificial. É um pouco nesse sentido? Totalmente nesse sentido. Veja só, eu vi você mencionando aí as etapas da indústria 2.0. Só de 1980 para cá. Agora, veja só, o que aconteceu no mundo, não foi só no Brasil, é que muitas dessas tecnologias se tornaram viáveis, que põe para uma empresa brasileira uma distância muito menor em relação ao que está sendo feito nos primeiros países do mundo, em relação ao que era lá no começo da Revolução Industrial, por exemplo, que a distância era muito grande. Hoje, com a juventude que nós temos, porque isso aí é um segmento que utiliza brain, né? Isso é envolvimento em conhecimento, em inteligência, incluindo a inteligência artificial. Isso tudo compõe instrumentos, ferramentas que as startups imediatamente põem o uso de aproximando do desafio da indústria 4.0. Então, falando em desafio, a gente pegou um estudo da CNI, divulgado em 2018, mas com dados de 2017, que mostram exatamente o investimento em pesquisa e desenvolvimento. E esse é bastante significativo, porque a gente vê que os Estados Unidos, que são ainda hoje os líderes em investimento em pesquisa e desenvolvimento, na ordem de 533 bilhões de dólares, isso orçamento de 2017. China, um pouco mais da metade disso, Japão, um pouquinho abaixo, 202 bilhões, e o Brasil com 20 bilhões de dólares. Isso aqui, me parece, pelo que eu entendi desse relatório da CNI, é um investimento total. Como é que a gente vai continuar desse jeito aí, sempre a reboque, né? Isso aqui é incompatível com a 8ª economia do mundo. Totalmente incompatível. O Brasil precisa acordar para a importância da ciência e tecnologia, sobretudo da inovação. E nós temos instrumentos do país. O Brasil ainda é um país de jovens, ainda é, felizmente, né? Temos que gerar emprego para essa juventude, mas o fato é que a tecnologia e a inovação são instrumentos poderosos para alcançar grandes avanços, ter pequenas empresas que, de repente, chegam nos chamados unicórnios, e nós vamos ter isso logo, logo. Então, essa diferença ela é dramática, porque nós somos a 8ª economia do mundo. Fica parecendo que o Brasil é muito pobre, mas não é, né? Então, hoje, a Alemanha anunciou 160 bilhões de dólares para o ano 2019, aumentando 3% ao ano, independente se tem crise ou não tem crise. Então, esse é um ponto importante no nosso modelo. Tivemos há pouco uma reunião da comunidade científica, várias pessoas convidadas com o ministro Pontes e sua equipe, mostrando exatamente os desafios que temos aí pela frente. E são muito grandes esses desafios, né? Se for para realmente a gente começar a gerar emprego e empregar os jovens, Com né? uma vantagem, é que as tecnologias não estão tão distantes como eram há 20, 30 anos atrás. Professor Jorge, quero agradecer muito a sua presença aqui na Agenda Econômica e depois a gente vai falar então com mais detalhes, só volta para um outro programa para a gente falar só da indústria 4.0. Perfeito, muito obrigado, é um prazer grande estar aqui mais uma vez na TV Senado. E agradeço também a você que nos acompanhou. Se quiser baixar este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou o canal no YouTube, youtube.com/TV Senado. Mande seus comentários pelo telefone 0800 61 2211 ou pelo e-mail agendaeconomica@senado.leg.br. Até a próxima agenda.